Muito boa noite, amigos e amigas do Esporte na TV da noite de hoje, quarta-feira, 27 de fevereiro de 2019, começando aqui na Vale TV, canal 14 da NET pelo Vale TV Play, o seu Esporte na TV. Para falar, claro, hoje de muito de futebol com rodada das Copas, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Copa Libertadores e também o nosso Campeonato Gaúcho, o Gauchão, que teve o fechamento ontem da rodada número 8 do Gauchão, no estádio do Paço da Areia, em Porto Alegre, a vitória de virada do Chavante. O Brasil de Pelotas venceu ao São José pelo placar de 3-1, resultado que colocou o Brasil de Pelotas fora da zona de rebaixamento e colocou o Avenida do Maninho, na zona de descenso, ao lado da equipe do Veranópolis. Não teremos mais jogos do Gauchão nestas semanas, as equipes fazendo apenas jogos treino, porque os próximos jogos da rodada número 9 do Gauchão serão apenas nos dias 9 e 10 de março. Nesse meio de semana, amanhã, quinta-feira, pela manhã, a equipe do Internacional faz um jogo treino contra o Sapucaense. O Sapucaense que se prepara para a Terceirona Gaúcha. O jogo será no CT do Parque Gigante a partir das 9h30 da manhã. O Sapucaense é treinado pelo Fernando Agostini e tem como auxiliar técnico o Kleber. Já a equipe do Esporte Clube Novo Hamburgo também fará jogo treino no final dessa semana, sexta-feira à tarde, às 15h30, o Novo Hamburgo enfrentando também a equipe do Sapucaense. Então o Sapucaense envolvido aí na preparação para a Terceirona, fazendo jogos treinos contra o Internacional e também contra o Novo Hamburgo. O Internacional fazendo outro jogo treino na sexta-feira diante do São José. Já as duas equipes então envolvidas com o Campeonato Gaúcho. Taça Libertadores da América terá hoje a definição do primeiro adversário do Inter, o primeiro adversário colorado na fase de grupos. Estão jogando nesse momento lá no Chile o jogo entre Palestino e também o Tajeres da Argentina. Lembrando que no primeiro jogo houve empate 2-2, o vencedor estará na fase de grupos e enfrentará o Internacional em seu estádio na primeira rodada da fase de grupos da Taça Libertadores da América. O Grêmio também se preparando para a fase de grupos da competição. O Grêmio estreando no próximo dia 6, também na outra quarta-feira, lá na Argentina, em Rosário, diante do Rosário Central. Mas o nosso assunto hoje é categoria de base do Esporte Clube Novo Hamburgo, categoria de base aí que recomeçou faz poucos dias, visando já a temporada 2019 e suas diversas competições. Quem está conosco pela primeira vez aqui no Esporte na TV, ele é goleiro da categoria Sub-15, o infantil do Noia. Eu falo do goleiro Bruno. Muito boa noite, Bruno, seja bem-vindo ao Esporte na TV. Boa noite, Daniel, obrigado pelo convite de estar aqui, é uma satisfação enorme. Seja bem-vindo, Bruno que faz parte do Sub-15 do Noia, e também a nossa convidada aqui, a mãe do Bruno, a Sinara. Boa noite, Sinara. Boa noite, Daniel, tudo bem? Seja bem-vindo, Sinara. Bruno, como é que está esse Sub-15 do Novo Hamburgo? O Novo Hamburgo aí já treinando para as competições de 2019, entre elas o Campeonato Gaúcho. A gente vem se preparando muito bem, os treinos bem pegados, bem fortes. E a gente tem que entrar para o treino com a cabeça que é um jogo para que, como o professor Johnny fala, não é ele que escala, é a gente, com o nosso trabalho da semana. E tem que se dedicar ao máximo dentro dos treinos. O treinador do Sub-15 do Novo Hamburgo nessa temporada, o Johnny Almeida. O Johnny Almeida que estava no ano passado na categoria Sub-14, também a categoria infantil do Noia. Sim. Quem é que é o preparador? Cássio Silveira, meu preparador de goleiro. Silveira, e como é que está essa preparação aí para o Campeonato Gaúcho? Já tem alguma data definida para o começo do Gauchão Sub-15? Não tem data definida ainda, mas o Cássio ele é um excelente treinador, sempre dando dicas para os goleiros. E ele faz um ótimo trabalho com a gente lá, com os goleiros do Sub-15.
E a Sinara tem acompanhado os treinamentos, os jogos do Bruno junto à escolinha, a categoria de base do Novo Hamburgo? Sim, hoje eu trabalho o dia inteiro, então não consigo mais acompanhar os treinos, né? Mas nos jogos eu estou em todos que a gente pode, né? Quando ele vai para muito longe, quando eu estou trabalhando não tem como, mas aí competição lá em Santa Clara, em Teutônia, este ano eles competiram a gigante aqui em Campo Bom. A Copa Pequeno Gigante Pequenos Campo Gigantes, é. Estava em todas, pode saber que quando o Bruno está no gol, a Sinara está ali atrás, né? Tá certo. E como é que foi, Bruno, essa experiência na Copa Pequeno Gigante em Campo Bom no começo do ano? Bom, jogar esses campeonatos de início de ano é sempre muito bom para começar a temporada. E foi um campeonato onde que a gente não teve o nosso melhor desempenho, mas fica o aprendizado para as próximas Copas, né? E além da Pequeno Gigante, também jogaste a Copa Santa Clara? Não, a Santa Clara a gente não participou esse ano, só foi a Teutônia e a Campo Bom. E como é que foi o desempenho na Teutônia Cup? Teutônia, os guris chegaram até a quarta de final. Até as quartas de final, então tá. E no ano passado, assim, como é que foi o desempenho? No ano passado tu estava, então, na categoria Sub-14 do Novo Hamburgo. Como é que foi o desempenho ao longo da temporada? Bom, a gente foi bem, caímos nas oitavas, quartas do Gauchão para o time do Vila Nova. O Gauchão no Oligaf daí. Isso. E o Vila Nova de Passo Fundo, né? Eu acho que é. Tá bom. E também na Encosta da Serra acabamos perdendo a final para o São José, onde no momento em que a gente precisava de gols, fomos para cima e acabamos tomando bastante gols. E Solicamp, infelizmente, acabamos caindo para o JC de Gravataí na semifinal. Na semifinal. Mas então as categorias do Sub-14 chegando nas finais ano passado, Sinara? É, assim, Johnny é bastante competitivo, cobra bastante dos meninos também, né? Mas foram bem. E realmente ali contra o JC de Gravataí foi por muito pouco, né? Foi no detalhe, foi, Bruno? Foi no detalhe. A gente entrou desligado pro jogo, acabamos sendo perdendo de 3-0. Nos minutos finais fizemos 2 gols. E daí era pressão, mas acabou não saindo gol. Foi no detalhe então, né? Foi no detalhe. Um jogo bem pegado, que a torcida do JC também bem forte, assim, né? Foi e eu forte. Me recordo que no começo do ano também é um fator climático, aquela alta temperatura no começo do ano, durante a Copa Pequeno Gigante. É difícil jogar com o sol muito forte, ainda mais para o goleiro, se tu pega a goleira que fica contra o sol, mas isso não é desculpa para fazer um bom jogo, né? E Bruno que tem nome de goleiro aí, quem é que é teu goleiro, teu ídolo aí no futebol, Bruno? Meu ídolo no futebol, assim, antigamente era o Manuel Neuer, goleiro da Alemanha, mas hoje em dia eu acho que é mais o Buffon. O Buffon aí, grandes goleiros do futebol mundial. E a Sinara sempre acompanhando quando pode os treinamentos, quando pode também a questão dos jogos. Do Bruno, como é que é a questão da ser mãe de atleta aí? Olha, é complicado, tá chegando numa fase onde começa a funilar, né? E aí a gente precisa estar sempre... O estudo tem que estar em primeiro lugar, já conversei muito com ele sobre isso. Tem que ter tempo para tudo, tem que ter tempo para o treino, para o estudo e tem que ter tempo de se divertir também, né? E realmente, as pessoas acham assim, depois quando os jogadores são famosos, né? Nossa, ganham tanto, mas não é uma vida fácil, né? O Bruno já deixou de ir em aniversários, ele já voltou mais cedo para casa porque no outro dia tinha jogo. No ano que ele estava em Teutônia, toda a turma foi para o Marina Park e ele não participou. Então, realmente é uma vida... Abrir mão de algumas particularidades. Abre mão de algumas coisas, sim, fora os treinamentos, né? Esses dias ele estava brincando que ele queria trabalhar, mas ele treina... Ano passado ele estava treinando 5 vezes por dia. O treinamento, desculpa, por semana. O treinamento, Bruno, sempre no contraturno escolar daí. Isso. Sempre de tarde. Na parte da tarde e de manhã tu estuda daí. Isso. Os treinos agora estão sendo de segunda, terça e quinta, normalmente às 2 às 13h15. Das 2 até às 15h15 daí. Isso.
E como é que tem sido os treinamentos agora? Hoje, aqui na cidade de Novo Hamburgo, na nossa região, a temperatura está amena, está agradável, mas o forte calor não foi muito fácil, hein? Não, ainda mais com o campo sintético que a gente tem para treinar e... Absorve mais calor aí, né? Ele queima bastante o pé. E também com a temperatura, assim, como é que tá, é melhor de treinar. Tu coloca uma manga mais comprida, daí acaba facilitando também, porque não dá muito machucado por causa do sintético, ainda mais goleiro que tem que se jogar na bola, né? Tá certo. E Bruno, um pouco da tua biografia no futebol, além da categoria de base do Esporte Clube Novo Hamburgo, chegaste a atuar em outras equipes? Não, no campo sempre foi no Novo Hamburgo, mas eu já joguei salão por alguns anos e jogava no UJR. No JR Futsal, o JR que esteve conosco aqui na última segunda-feira, o presidente, o Cláudio Alves, aí jogaste na escolinha do JR, hein? Joguei. O JR que é uma grande referência no futsal a nível não só regional, como também a nível estadual. O preparador de goleiros do Bruno, do JR, é o Itamar, que hoje está lá no Carlos Barbosa. No Carlos Barbosa. Está lá no ACBF. O ACBF é que é uma das grandes referências a nível de Brasil e também futsal internacional. E daqui a pouco eu vou falar um pouco mais do Campeonato Gaúcho. O Bruno tem acompanhado a equipe profissional do Noia, o Noia que perdeu o clássico no último final de semana 4-2 para o Aimoré, mas mesmo com o resultado negativo, continua entre os 8 melhores. Isso é uma coisa boa para o time profissional e para a base, para a gente ver como é que é os campeonatos, que cada jogo não, que independente do adversário, o jogo não é fácil. E é bom que o Novo Hamburgo esteja entre os 8 melhores, para a gente também se motivar. Pô, que legal, a gente joga um time que o profissional joga contra time grande, contra a Grêmio, Inter, Juventude. É verdade, o Novo Hamburgo atualmente o 8º colocado, né? O Novo Hamburgo é brigando pela classificação. E na tua opinião, aí o Novo Hamburgo classifica entre os 8, briga pelo título do interior, busca aquele algo mais? Qual é que é a tua opinião sobre o profissional anilado? Para mim, o Novo Hamburgo ele consegue passar da primeira fase e também, quem sabe, uma final. Ninguém acreditava neles em 2017. 2017, que foi aquela surpresa agradável aí para nós hamburguenses. Mas o Esporte na TV vai para um breve intervalo e depois vamos continuar falando com o Bruno e também com a mãe dele, a Sinara, falando muito de futebol, em especial hoje, categoria de base do Esporte Clube Novo Hamburgo. O Esporte na TV volta já. Intershop, na Galeria Hamburguesa, no calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 35936330. A loja oficial do torcedor colorado no Vale dos Sinos. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Na Tubarão Centro de Natação e Hidroginástica, você encontra a maior e melhor piscina aquecida da região. São 25 metros de comprimento por 15 metros de largura.
Contamos com uma equipe de professores qualificados para aulas de natação, hidroginástica para iniciação ou condicionamento físico, localizado na Rua Emancipação 115, bairro Primavera. Também nos telefones 3107-5663 e o 3107-3692. Grêmio Mania, na Galeria Hamburguesa, no Calçadão Osvaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 3594-6317. Grêmio Mania, a loja oficial do torcedor tricolor. Estamos de volta com o Esporte na TV desta quarta-feira e lembrando que já tem bola rolando e já tem gols importantes. Por exemplo, na divisão de acesso do futebol gaúcho, nesse momento aí, final do primeiro tempo, lá em Igrejinha, no estádio Alberto Schwingel, o Igrejinha vai vencendo ao Passo Fundo por 1-0. Gol marcado pelo Ramon, aí o Igrejinha aí se consolidando dentro do G4 no seu grupo na divisão de acesso. Já na Libertadores, uma notícia importante para o torcedor colorado. Nesse momento lá no Chile, o Tajeres da Argentina está vencendo ao Palestino pelo placar de 1-0. Com este resultado, se terminar este resultado, a equipe do Tajeres será o adversário colorado na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores na semana que vem, dia 6 de março, aí o vencedor de Tajeres ou Palestino, por enquanto está dando Tajeres, contra o Inter, e também no dia 6 de março, na outra quarta-feira, a equipe do Rosário Central enfrentando a equipe do Grêmio, é a abertura da fase de grupos da Libertadores. Também hoje, como destaque do futebol internacional, o Atlético Mineiro joga logo mais diante do Defensor do Uruguai, o jogo às 21h30, o Galo é precisando, pode até perder por um gol, já que venceu em Montevidéu pelo placar de 2-0, o Galo estará na fase de grupos. E também hoje pela Copa Sul-Americana, jogo de volta na Argentina, teremos o duelo Racing e Corinthians, o primeiro jogo 1-1 no Itaquerão, o vencedor desse jogo estará na segunda fase da Copa Sul-Americana. Futebol gaúcho teve ontem a vitória do Brasil 3, São José 1 na capital gaúcha, jogo que fechou a rodada número 8, que tem como líder a equipe do Grêmio. O Grêmio líder, o Grêmio que venceu na última segunda-feira ao Veranópolis, 2-0, 2 gols do Marinho. O Grêmio líder com 20 pontos, o único invicto do campeonato. Em segundo lugar, com 16 pontos, a equipe do Internacional. Em terceiro lugar, com 13 pontos, o Caxias. Em quarto lugar, com 12, a equipe do São José. Em quinto lugar, com 12 pontos, a equipe do Clube Esportivo Aimoré. Em sexto lugar, com 11, o Pelotas. Também com 11 em sétimo, o São Luís. Em oitavo lugar, nos critérios, com 11, o Novo Hamburgo. O nono colocado com 10 pontos é o Juventude. O 10º colocado agora é o Brasil de Pelotas, saindo da zona de descenso com 7 pontos. E o 11º colocado agora é a equipe do Avenida, com meia dúzia na zona de descenso. E o 12º, Veranópolis, com 3 pontos. Lembrando que na próxima rodada, a 9ª rodada do Gauchão, como destaque, no sábado, dia 9 de março, o Grêmio recebe o São José na Arena, às 19 horas. E no domingo, dia 10, às 16 horas, o Internacional recebe o Aimoré. E às 17 horas, na cidade de Novo Hamburgo, o Novo Hamburgo recebe o Avenida. Bruno, o Novo Hamburgo aí é, na sequência, 2 jogos em casa pelo Campeonato Gaúcho, o Avenida no dia 10 e depois no outro final de semana o Juventude. Dá para o Novo Hamburgo buscar 2 vitórias e garantir matematicamente a sua classificação e também afastar aquele fiapo, o Novo Hamburgo matematicamente garantido na primeira divisão, mas com uma vitória já não cai mais. É bom que eu acredito nas 2 vitórias do Novo Hamburgo. É um time bem fechado lá, os treinos, às vezes eu vejo os treinos deles são bem fortes, treinos com intensidade. E seria bom eles ganharem esses 2 jogos para se garantir na próxima fase e quem sabe pegar um time aí que seja um pouquinho mais fraco. Eu tinha uma ideia, eu fiz um cronograma em casa, isso, o Novo Hamburgo, claro que hoje o líder é o Grêmio, o segundo colocado o Internacional. Mas se o Novo Hamburgo ficar, digamos, 6º, 4º ou 5º colocado, foge do confronto contra a dupla Grenal na outra fase. Eu acho que isso para o Novo Hamburgo seria o melhor agora, pois a equipe do Grêmio e a do Inter são muito fortes para o futebol gaúcho.
mas não impede deles ganharem, quem sabe, a mesma coisa que falei antes. 2017. 2017 que o Nós superou o Grêmio nas semifinais e superou o Internacional nas finais. E a Sinara tem acompanhado aí o profissional do Esporte Clube Novo Hamburgo? Sim, nós acompanhamos, né? A domingo não fomos ao jogo porque era em São Leopoldo, toda a questão da torcida, chuvoso, né? Previsão de temporal, ventania. Mas acompanhamos em casa, ficamos super felizes quando iniciou ganhando e aí depois, infelizmente, não conseguiu a vitória, né? Mas a gente acompanha sim. E acompanhaste aquele ano mágico ali do Campeonato Gaúcho de 2017, faz pouquíssimo tempo, né? Acompanhamos e vou te dizer assim, olha, Daniel, muito complicado porque eu sou gremista e desde que nasci... Ficou com o coração dividido aí? Muito dividido, mas eu torci demais pro Noia e óbvio que quando venceu do Inter foi demais, né? Foi muito bom, a gente foi fazer festa. Foi muito bacana. Você falou gremista, o Grêmio aí se preparando para... O Grêmio liderando com folga o Campeonato Gaúcho aí, e o Grêmio também se preparando na Libertadores. Dá para o Grêmio, digamos, classificar já nessa fase da Libertadores? Dá para o Grêmio se classificar entre os 2 melhores do seu grupo? Dá, com certeza. E eu estou iludida demais, então dá. Mesmo, digamos, considerando que a dupla Grenal, né, o Grêmio está com a Universidade de Chile, o Rosário Central e mais uma equipe que virá da pré-Libertadores, um grupo forte, dá para buscar a classificação. Sim, um grupo muito forte, eu sei, mas dá sim, principalmente nesses grupos fortes é que o Grêmio sempre se sobressai, né? Se supera daí. É, exatamente. E Bruno, falando em dupla Grenal aí para o telespectador da Vale TV, não sei se o Bruno é do lado azul, se é do lado vermelho. O Bruno é do lado azul. Do lado azul, muito bem. E o Grêmio, aí, na tua opinião, como gremista, dá para buscar a classificação para a segunda fase da Libertadores? Eu olhei o grupo do Grêmio, assim, eu não acho que vai ter muito susto assim pro Grêmio, mas é Libertadores, é sempre uma coisa que te surpreende, mas o Grêmio consegue passar da primeira fase, sim. Dá para ir passar em frente aí? Sim. E em relação ao grupo do Internacional, o Internacional também num grupo forte, o River Plate, que é o atual campeão, o Internacional, o Alianza Lima do Peru e mais o Tajeres, ou Palestino, por enquanto está dando Tajeres. Na tua opinião, a equipe do Internacional consegue classificação para a segunda fase? Seria mais difícil para o Inter conseguir a classificação por conta do time e da situação deles, mas acredito que o Inter consegue passar no grupo deles. Tá bom, então. E Sinara, o que tu acha aí? Você como gremista, o Colorado passa aí para a próxima fase? Vai dar uma secadinha? Eu vou secar com certeza, né? Eu acho que não passa. Tá bom. E Bruno, as perspectivas aí para esse campeonato, aí, o Campeonato Gaúcho Sub-15, o Novo Hamburgo também envolvido também com a tradicional Lifesa, que é a maior competição aqui da região, a Liga da Encosta da Serra. Qual é que são os teus objetivos aí? Primeiramente, ser campeão de todas as competições que a gente disputar, incluindo o Gauchão, a Encosta e a Sulicamp. E se esforçar ao máximo no treino, sabe, para conseguir chegar em talvez um time maior, mas o principal mesmo é ser campeão de tudo aqui no Noia. E o Bruno hoje, atleta do Sub-15, o objetivo é chegar mais para frente no profissional? Eu quero tentar um outro time, mas se me restar o profissional do Noia, daí eu fico no Noia. E como é que é trabalhar aí com o treinador agora, o Johnny aí? Já falaste um pouquinho antes, como é que tem sido os trabalhos aí com o Johnny Almeida aí? O Johnny, ele é muito competitivo, um cara que ele te cobra o treino inteiro. Isso é muito bom como treinador, porque eu acho muito bom isso, porque um cara competitivo, se ele te cobra no treino, te cobra para tu fazer o teu melhor no treino, tu vai conseguir executar aquilo no jogo. E eu gosto muito nisso do Johnny, que ele é bem competitivo. Tu não chegaste aí, Bruno, naquele grupo de atletas do Novo Hamburgo que esteve com o Johnny na Espanha? Não fui. Não chegaste a fazer parte desse grupo aí. E Sinara, o que mais gostaria de destacar aí sobre o Bruno? Bruno, jogador, Bruno, atleta aí, acompanhando desde sempre. E o pai do Bruno também acompanha? Sim, acompanha. Não, o Bruno, como tu falaste antes, né, nome de goleiro, não é um
um ótimo nome de goleiro, Bruno, né? Mas esse é do bem. E é um menino, assim, fantástico. Ele leva muito a sério. Ele realmente se empenha. 2017 foi um ano péssimo para ele, onde iniciou o ano tirando o apêndice. Aí rompeu os ligamentos dos 2 dedos, né, filho? Rompeu, aí quebrou o dedão do pé. E aí teve gripe A e para finalizar o ano ele quebrou o punho esquerdo. Nossa. Então foi um ano muito ruim. Foi um ano atípico então, Bruno? Foi. Foi, se contar, eu acho que eu não fui escalado nem 10 vezes para jogar no time. A questão da cirurgia, a questão da lesão, mas tudo superado aí. Tudo superado. O ruim das lesões é que, principalmente o apêndice, que eu fiquei quase 2 meses parado, aí tu não faz aquela atividade todo dia e tu vai adquirindo mais peso, daí tu volta, tu não consegue dar um salto muito alto, não tem tanta impulsão. E no estádio do Vale vocês têm treinado, conforme tu destacou antes, no gramado sintético, mas também tem treinado, digamos, nos outros gramados suplementares? Nesse ano a gente só teve treino no sintético, mas a gente usa sim os outros campos suplementares ali. Sim, tem aquele suplementar ao lado do sintético e também tem aquele outro suplementar atrás de uma das goleiras do estádio do Vale. Mas, Sinara, agradecendo aí a participação tua e do Bruno no Esporte na TV, aquilo que tu gostaria de destacar, aquilo que eu não te perguntei, queres deixar um abraço, um recado para alguém, tudo contigo aí, Sinara. Eu quero agradecer o convite, Daniel, nós adoramos, me colocou na fogueira junto, né, eu não sabia. O pai do Bruno também só não está aqui porque ele está numa feira, mas ele sempre acompanha, sempre participa nos jogos, né. E te agradecer. Obrigada, Daniel. Eu vou agradecer ao Prof. Johnny, ao Prof. Cássio, que levam muito a sério esse trabalho com os meninos. Tá ok. Então, nosso muito obrigado a Sinara. E as palavras finais aí do Bruno, aí queres deixar algum recado, algum abraço, aquilo que não te perguntei, que tu gostaria de colocar, tudo contigo, Bruno. Agradecer o convite de vir aqui. Muito obrigado. Eu também mandar um abraço para o meu pai. Provavelmente ele não está vindo agora, mas depois ele tem certeza que a mãe vai mandar o vídeo para ele. Deixar um recado aí para algum senhor, algum vizinho lá do bairro Vila Nova aí? Também para o Amauri, que ele está vendo a transmissão, e para o vô Loiri. Para o seu Loiri aí. Que coisa boa. Então, um abraço aí para o pessoal da Vila Nova. E a Dinda Cibele, que está assistindo lá do Rio de Janeiro, né? Também. Opa, que legal. Então, um abraço aí para o pessoal da Vila Nova, o pessoal do Rio, aí, a Cibele, que é a tia do Bruno. O Esporte na TV de hoje vai ficando por aqui. Lembrando aí que o jogo Tajeres, ou melhor, Palestino e Tajeres, continua em andamento. Nesse momento, 1-0 para o Tajeres da Argentina. O Tajeres, com esse resultado, se classificando aí para a chamada fase de grupos da Libertadores, poderá ser o adversário do Internacional, se confirmando este resultado. O Esporte na TV volta amanhã, a partir das 19h30 ao vivo, com o comando do nosso diretor, o Valdir Aisman. E a você de casa que nos acompanhou, nosso muito obrigado. E fica o convite, permaneça com a programação da Vale TV.